Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. O nosso bate-papo de hoje é com Luciana Merson. Ela tem 2 mestrados, tanto em processo civil quanto também em direito público. E ela é procuradora do Estado do Espírito Santo e corregedora da Procuradoria. A gente teve um papo incrível com ela, em que ela trouxe parte da pesquisa que ela fez para um dos mestrados dela sobre regionalização do saneamento básico no Brasil. Ela trouxe informações muito ricas e contou também para a gente sobre o saneamento no estado do Espírito Santo, em como a CESAM tem atuado, como os municípios, por meio dos serviços autônomos, têm atuado, e fez um panorama geral comparativo também com os outros estados. Esse episódio está imperdível. Vem conferir. Hoje temos o prazer de entrevistar a doutora Luciana Merson, que é procuradora do Estado do Espírito Santo e uma das grandes autoridades no setor de saneamento, que acaba de lançar um livro em primeira mão, estamos anunciando aqui no Infracast, sobre regionalização do saneamento básico, com foco especial nas micro-regiões e suas autarquias. Então, a gente inicia esse tema e essa conversa, Luciana, um pouquinho querendo ouvir você sobre o tema do saneamento no Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo foi um dos pioneiros em PPPs, né? A PPP de Serra, de esgotamento sanitário, depois veio Cariacica, Vila Velha, havia até uma ideia inicial de uma grande concessão na região metropolitana que depois foi alterada, mas hoje o Estado volta a falar em ampliar esse processo. Conta para a gente um pouquinho quais são esses planos do Estado e depois a gente quer entrar de quais são as estruturas regionais que estão sendo pensadas lá. E te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada por você estar aqui, viu, Luciana? Eu que agradeço. Muito feliz, honrada e de participar desse programa. E sim, Fernando, você tem toda a razão. O Estado do Espírito Santo ele foi pioneiro nas PPPs, na verdade, na PPP da Serra, depois Vila Velha e depois Viana, Cariacica e Viana Bairros. Foram 3 projetos grandes para a gente, capitaneados pela Companhia Estadual de Saneamento Básico. E o Estado também foi pioneiro nesse tema da regionalização, né? A gente tem que lembrar que a Lei 1426 foi uma lei publicada em plena pandemia da Covid-19. Então, naquele momento, não era prioridade dos estados nem dos municípios falar de saneamento básico, falar de regionalização de saneamento básico. Era o enfrentamento da pandemia. E isso atrasou um pouco, teve um delay na organização e nas articulações locais. Os estados só foram perceber que eles tinham que regionalizar quando tiveram a percepção de que, se não o fizessem, teriam restrições a acesso de recursos federais, seja de transferências voluntárias, ou seja, de acesso a financiamentos públicos federais. Então, essa articulação começa ali no final do ano de 2020, no início do ano de 2021, e foi aí que a Procuradoria começa a ser instada lá pela secretaria competente para atuar na regionalização. E tem um fato até um pouco pitoresco, acho que cabe trazer aqui para a gente, que o então procurador-geral me liga e fala: Luciana, tem uma reunião para tratar do novo marco. Eu disse a ele: mas, procurador-geral, eu ainda não fiz uma leitura analítica do novo marco. Ele: não, mas é algo muito simples. Eles querem saber a diferença de uma lei complementar para uma lei ordinária. E aí, com 2 minutos de reunião, nós percebemos que se tratava de uma matéria muito mais complexa e que precisaria de um estudo e de uma atuação estratégica, inclusive da Procuradoria. E agora, conta para a gente um pouquinho essa diferença. Você mencionou da regionalização, que eu entendo que seja, depois do novo marco, algo associado às unidades regionais, né? Ou seja, uma adesão voluntária dos municípios a um sistema regional. E a gente tem, em função de questões constitucionais, e eu entendo que também isso é tratado no seu livro, né? O tema das regiões metropolitanas, micro-regiões. Como tem sido a estratégia do Estado
nessas duas dimensões, né? Ou ele vai adotar uma dimensão específica de micro-regionalização do Estado, como ocorreu, por exemplo, na Bahia, ou existe um projeto de lei ordinária para fazer unidades regionais, a exemplo do que ocorreu aqui em São Paulo. Conta para a gente um pouquinho qual foi a solução encontrada institucional lá no Estado. Excelente, excelente essa pergunta. Na verdade, a gente teve aquele primeiro dilema, né? O primeiro desafio que foi encarar a regionalização, mas tem um segundo dilema que é qual modelo a ser escolhido pelo Estado. Tem modelo melhor? Um é melhor do que o outro? Tem modelo pior? E aí eu diria, Fernando e Isadora, não tem um modelo melhor, né? Tem um modelo mais adequado e que faz mais sentido para o respectivo estado. Como que o Brasil se comportou? 6 estados optaram por URAs, pelas unidades regionais: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Alagoas no interior. Alagoas tem a região metropolitana, mas no interior instituiu unidades regionais. E 14 estados instituíram micro-regiões. Mas é justo incluir nesse rol pós-marco o estado da Bahia e o estado de Sergipe, que regionalizaram antes, mas depois do marco eles alteraram as suas legislações para adaptar pontualmente as novidades que o novo marco trouxe. E eu acho justo também incluir o Rio, porque o Rio regionalizou antes, criou a região metropolitana e criou as micro-regiões dos lagos. E acho justo também trazer Santa Catarina. Santa Catarina está ali na iminência de editar uma nova lei, reformulando lá o Estado. Eu até colhi uma informação mais atualizada para trazer. O projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça desde o mês passado, então acho que Santa Catarina também entra para o rol das micro-regiões. Então, assim, no final dessa conta, a gente tem 18 estados com micro-regiões, 6 estados com rurais. A Amapá não fez nada, né, não editou lei, mas fez uma concessão regionalizada com seus 16 municípios ali no ano de 2021, que está na gestão associada, então está regionalizado também. Então, assim, qual que eu acho que é o racional? A distinção central, assim, de um modelo para o outro são 3, né? A forma, a unidade regional se formaliza, se institucionaliza por lei ordinária e as micro-regiões por leis complementares. Acho que há uma diferença importante também na forma de integração. Nas micro-regiões, essa integração municipal ela é compulsória. E nas rurais, ela é aderida, ou seja, a manifestação de vontade dos municípios. E um terceiro ponto, que é a questão da titularidade, né? Nas micro-regiões, essa titularidade passa a ser colegiada ope legis, em decorrência da lei complementar. E nas rurais, isso pode ocorrer ou não, e vai depender de uma pactuação entre os municípios e os estados. Se eu tivesse que apostar, essa pergunta me foi feita na banca de qualificação pelo professor Mário Engler, que é um grande conhecedor do tema do saneamento. Ele falou, mas o que levou um estado a escolher URAI e o que levou um estado a escolher micro-região? Se eu tivesse que fazer aposta em um tema, eu apostaria na integração, né? As rurais, quer queiramos, quer não, o Estado, inclusive o Estado de São Paulo, teve que fazer uma busca ativa dos municípios para aderirem. É um tema difícil de compreender. A municipalidade e os estados também tiveram uma dificuldade inicial, Fernando, de compreender o que é a regionalização e os efeitos dela decorrentes. Então, eu apostaria que a integração compulsória foi o que puxou os estados para as micro-regiões. E somado à sorte que nós tivemos, que a Bahia regionalizou em 2019, criando micro-região. Então, a gente já tinha ali um texto normativo muito bom e eficiente, diga-se de passagem, para nos inspirar. Então, a lei da Bahia veio como uma inspiração também para os outros estados. Luciana, o tema da regionalização, ele chama a atenção também
por relação com uma outra temática, que é a da operação desses serviços, seja por meio de concessões e PPP, seja também por meio da empresa pública, que a gente, em vários episódios até já trouxe aqui. No passado, fazia uma espécie de regionalização e, sem licitação, tinha uma certa flexibilidade para ir agregando municípios conforme sinergias que ela fosse encontrando no decorrer da prestação de serviço. Já que ela poderia prestar o serviço sem licitação, por meio de contratos de programa, ela ia fazendo essas negociações e dizendo, olha, eu já opero aqui o seu município vizinho, faz sentido você aderir, porque de alguma forma tem um subsídio cruzado, enfim, tudo isso. Para a gente poder mergulhar no tema da operação de serviço de saneamento, conta para a gente um pouquinho como no Espírito Santo a CESAM presta esses serviços, para quantos municípios, enfim, como que está hoje isso lá. E também, a partir dessa micro-regionalização do Estado, se existe a ideia de que a CESAM ela permaneça como operadora, a exemplo do que ocorreu com a Sanepar, ou seja, utilizando a mesma justificativa técnica e jurídica. Vocês dois agora me colocaram a faca, né, a espada na minha cabeça. Excelente, excelente. Eu acho que esse é o grande tema, né, é o debate que está na pauta do dia. E já ganhou um nome, né, um codinome, que é a prestação direta regionalizada. Eu vou falar do Estado do Espírito Santo, mas só fazer uma introdução. Cada estado tem uma realidade. Tem estado que a companhia estadual está em quase 100% dos municípios. Sim. Tem estado que a companhia estadual está na metade dos municípios. E tem estado que a companhia estadual tem uma operação mais enxuta. Então, lá no nosso estado, está um pouco... 60% mais ou menos dos municípios são operados pela CESAM e os demais operados pelos serviços autônomos de água e esgoto, que são os SAAIs, que também é uma realidade de outros estados. Então, lá no nosso estado é mais ou menos isso, e você tem toda a razão. Essa regionalização, de fato, veio com as companhias estaduais, que quer queiramos, quer não, quer mais eficiente aqui, menos eficiente ali, conduziram essa política de saneamento básico nos últimos lustros no nosso país e incentivadas pela legislação e pelo sistema, vamos dizer assim, de saneamento básico nos últimos anos. Com relação à prestação direta regionalizada, vamos lá. A gente tem o artigo 10 da Lei 1426, que veda o contrato de programa. Diz lá o artigo 10. A prestação do serviço ou vai ser direta ou vai ser por contrato. E se for por contrato, tem que ser contrato de concessão precedido de licitação. Muito bem. No modelo microrregional, que como a gente já tratou aqui, foi um modelo preponderante adotado pelos estados, vem a seguinte racionalidade, uma racionalidade sofisticada, jurídica, que diz o seguinte: ora, se nas microrregiões o estado passa a se cotitular dos serviços junto com os municípios, então a microrregião pode designar as companhias estaduais como operadoras porque elas compõem a administração direta do Estado. É uma tese, como dito, sofisticada, importante, mas é uma tese que tem riscos, Fernando e Isadora. Por quê? Porque esse tema está sendo discutido em pelo menos 4 ações de controle concentrado de constitucionalidade. Uma impugnando a lei da Paraíba, a lei complementar da Paraíba, que foi a primeira, inclusive promovida por uma associação de operadores privados do serviço. Uma intentada contra um decreto que já foi revogado, o alcunhado decreto do governo Lula, que foi revogado. Uma terceira proposta, mais recentemente, contra a lei de Goiás, a lei complementar de Goiás, que prevê a prestação direta. E uma última que pretende a interpretação conforme do artigo 10, discutindo esse assunto. As 2 primeiras estão sem movimentação também, busquei essa informação para trazer uma informação mais fresca, estão sem movimentação já tem algum tempo, mas a ADI de Goiás e a ADI que discute, que traz a pretensão da interpretação conforme, elas estão tendo rito. Como que está isso lá?
A AGU se manifesta favoravelmente à tese, diz a AGU que é a tese que pode contratar diretamente, mas o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou e a gente não tem como saber como vai julgar. De novo, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho pouco provável que o Supremo Tribunal Federal mude de ideia. O Supremo Tribunal Federal teve uma alteração de cadeiras, né? A gente tem ministros novos lá, desde o julgamento daquela DI guarda-chuva do Novo Marco, então a gente pode ter uma novidade aí, mas os ministros foram muito enfáticos quando julgaram a DI do Novo Marco, no sentido da necessidade de se estimular a competitividade do setor. E se a gente para pensar, ora, 18 estados têm microrregião. Se em 18 estados essa for uma possibilidade, vai sobrar muito pouco para o mercado. Mas tem um contraponto, que é o seguinte: as companhias estaduais, elas estão colocando PPPs na rua. Então, assim, o mercado, de uma certa forma, está entrando também no setor. Então, a gente, para responder assim, efetivamente essa pergunta, vocês vão ter que me chamar aqui de volta daqui uns 2, 3 anos para a gente ver como que o Supremo decidiu isso e como que o país vai se comportar. Já está convidada. Está convidada porque você tem mapeado todas as decisões e todas as situações. A gente está muito impressionado. Inclusive, eu estava vendo o índice do seu livro que eu acabei de receber, mas assim que acabar a entrevista eu começo a lê-lo. E realmente você mapeou todas as situações. Isso é riquíssimo. Acho que está trazendo um repertório que a gente não tem ainda na doutrina e sistematizado. Realmente te parabenizar. Você comentou, e aqui, já que a gente está num ambiente aqui descontraído, você comentou comigo que antes da nossa entrevista... No backstage, aqui a gente conta... Expõe os entrevistados. Você comentou sobre a discussão se quem está numa região metropolitana, um município que esteja em região metropolitana, se ele não tiver um sistema integrado, ou seja, se ele consegue captar água e tratar esgoto dentro do seu próprio território, segundo o novo marco, ele, em tese, não teria a obrigação de aderir a uma solução do colegiado metropolitano. Você disse, olha, eu ouvi você falando isso numa entrevista e eu não concordo. Eu coloquei isso aqui na minha tese, então agora eu vou ter que ir lá estudar para ver. O contraponto. E você já me trouxe o posicionamento do ministro Fachin a respeito. Conta um pouquinho para a gente. Esse é um posicionamento isolado, você entende que isso já constou do dispositivo da decisão, ou seja, é uma posição consolidada do STF, ou ainda tem margem para a gente discutir? Muito bem, ele falou que ia fazer isso e fez. Muito bem. Só para a gente deixar assim os ouvintes, né, na mesma página. O novo marco, ele traz um critério técnico para caracterizar o interesse comum. Diz lá que o interesse comum ocorrerá quando a gente tiver infraestrutura compartilhada. Mas quando ele faz isso, ele afunila um pouco o interesse comum que está lá no texto constitucional e que já tinha sido interpretado pelo Supremo naquela DI famosa, né, a DI 1842. A DI 1842 discute uma lei carioca, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, mas ela interpreta o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição. Então, e quando os ministros lá naquela DI, que foi uma DI longeva, ela demorou muito tempo para ser julgada, uns ministros aposentaram, outros entraram, tem uma parte, é um acórdão difícil de ler, tem uma parte no acórdão que é de debates orais, que não está consignado nos votos, mas que talvez seja a parte mais importante e relevante daquele julgamento, e eles falam disso. E o ministro Gilmar Mendes, quando ele consolida o voto dele, ele coloca, olha, o interesse comum, ele se revela por diversos fatores. Por conta das várias etapas que o serviço tem, por questões
geopolíticas. O ministro Nelson Jobim dá um enfoque à dimensão econômica do interesse comum, fala dos subsídios cruzados. Então tem um plexo enorme de temas que vão caracterizar o interesse comum. Mas eu tenho um dado histórico que eu estou trazendo aí na pesquisa que é muito interessante. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, na primeira reunião de alinhamento, de orientação, a professora Vera me provocou da seguinte maneira. Falou, Luciana, você tem que estudar e pesquisar do porquê que esse artigo 25, parágrafo 3º, veio parar na Constituição Federal. Você tem que ler os anais da Constituição Federal. E lá fui eu pesquisar os anais da Assembleia Nacional Constituinte. E aí eu me deparo, Fernando e Isadora, com uma comissão dedicada à organização dos estados e uma subcomissão dedicada aos municípios e regiões. E o debate que conduziu a esse parágrafo 3º do artigo 25 ocorreu nessa subcomissão. E é muito interessante dizer que essa comissão foi uma comissão dominada pelos municipalistas, né? Foi uma comissão que os prefeitos participaram, que o IBAM participou, que era uma instituição muito importante de representatividade dos municípios, e ali ocorreu o debate sobre regiões metropolitanas e micro-regiões. E aí um prefeito de Uberlândia levanta o dedo e participa ali e fala, olha, lá no interior de Minas a gente tem as micro-regiões geográficas, e essas micro-regiões geográficas são muito importantes, trazem um benefício muito grande para a gente tem que introduzir no texto as micro-regiões. E o Constituinte traz as micro-regiões sem muita explicação, lança essa palavra na Constituição Federal sem dizer muito bem do que se tratava. E as micro-regiões são um conceito socioeconômico utilizado pelo IBGE na década de 80, e que era um critério para dividir as regiões do Brasil. Sim. E esse critério socioeconômico não foi adotado pelo Constituinte. E não foi adotado, essa omissão não foi uma omissão por esquecimento ou por desleixo daqueles parlamentares. Eles se omitiram de propósito. Por quê? Porque a Constituição Federal é um texto geral, genérico, de aplicação para o país todo. E não faria sentido trazer ali critérios inflexíveis para a configuração do interesse comum. O que é interesse comum para o Estado do Espírito Santo é diferente do que é para o Pará, é diferente do que é para o Paraná, para o Amazonas e para Goiás. Todos esses estados optaram por micro-regiões e optaram por critérios diferentes. Os critérios têm que fazer sentido para os estados. Então, daí também uma razão histórica, por que o marco, tudo bem, ele traz ali um critério técnico que é um critério adequado, mas ele é incompleto. Ele não abarca outros critérios, como, por exemplo, bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica fica de fora daquele critério. Então, a gente tem uma razão histórica, tem uma razão do precedente da EDI 1842, mas me parece que a PADCAL vem, sim, com o voto do ministro Edson Fachin na EDI da Lei Complementar de Alagoas. E sim, Fernando, aquele voto ele foi um voto acompanhado à unanimidade pelos outros ministros. Então, trata-se de um entendimento da corte. E qual é a racionalidade atrás desse entendimento? Diz lá o ministro Edson, ora, eu não preciso ter a infraestrutura compartilhada para ter uma micro-região, para ter uma região metropolitana. Eu posso querer ter. Então, ele coloca o interesse comum ainda numa dimensão prospectiva e que faz muito sentido quando a gente pensa que o saneamento é uma indústria de rede e que está no DNA do saneamento a expansão da cobertura dos serviços. Então, assim, por essas razões, eu trago algumas outras razões ali. Eu digo que esse critério ele nihiliza o interesse comum, ele restringe demais, não faz sentido. Se a gente pensar no Acre, Isadora, o Acre tem 22 municípios com uma cobertura ínfima, por exemplo, de esgotamento sanitário e de fornecimento de água. Exigir do Estado do Acre infraestrutura compartilhada de seus municípios para ele poder regionalizar a micro-região, não me parece assim, fazer também um sentido, vamos dizer, ontológico, né, para esse fenômeno que eu acho que trouxe um impacto relevante para o cenário do saneamento.
Respeitar as questões concretas, né, de cada contexto e as particularidades de cada uma das diferentes regiões e estados e até municípios do Brasil. Eu acho que a Luciana precisa ser ministra, porque assim, foi a primeira vez. Olha, eu já li essa ADI do Rio de Janeiro, acho que talvez umas 53 vezes, e nunca tinha ficado claro para mim. Para falar a verdade, aquele interesse comum que era ali trazido pelos ministros, enfim, da forma como foi colocado tanto no dispositivo quanto nos votos, traziam diversas questões que a gente foi interpretando ao longo desses quantos anos? Quase 10, 15 anos depois. Do julgamento do mérito, a gente tem 11 anos. 11 anos, exato. 11 anos depois, e sempre nos deu diversas dúvidas, sempre nos trouxe diversas dúvidas sobre a titularidade de fato, né? A gente não conseguia, extraindo lá daquelas decisões, dizer, bom, tá, mas no fim das contas, quem toma a decisão? Quem é o titular? Quem tem a competência? Eu quero saber mais sobre o Espírito Santo, mas você quer a sua réplica aqui? Porque não, não. Não, pelo contrário. O que eu acho interessante dessas suas conclusões é que na prática, essa discussão sobre a titularidade, a partir da construção dessas várias decisões, levou a uma titularidade quase estadual, de preponderância estadual. Porque se a gente casa essa interpretação com a interpretação de que o Estado pode ser majoritário na governança metropolitana ou microrregional, desde que não seja exclusivo ou preponderante, que é também um posicionamento do STF, na prática, eu acho que isso é importante que a gente fale, acho que a gente está fazendo aqui um debate de utilidade pública, mas na prática, aquele debate lá atrás que começou com a DI 1842, ele, de alguma forma, pendeu favoravelmente aos estados. E hoje, em teses, como você mencionou, vamos imaginar um estado como Minas Gerais, ou mesmo Espírito Santo. Se eu construir um estado inteiro com micro-regiões, inclusive aqueles municípios que têm serviços autônomos fortes, ou concessões, no caso do Espírito Santo você tem Colatina, que é um município importante, ou Cachoeiro com concessão privada, né? Em tese, se o Estado, se a Assembleia Estadual assim desejar, ela pode impor a esses municípios, através do colegiado, uma decisão diferente daquela que é, por exemplo, a prestação municipal ou a prestação via concessão. Isso hoje, para esses municípios, está colocado. É um risco. Né? Você concorda comigo? Eu concordo com você. Eu acho assim, então, a sua fala traz várias informações, né? Uma informação que eu acho muito importante trazer, quando a gente olha para o mapa, assim, do panorama das micro-regiões, a maioria dos estados instituiu até 4 micro-regiões, tirando Bahia, que instituiu 19, mas que a gente sabe que está na iminência de reduzir para 4, a gente tem todos os estados brasileiros em micro-região com até 4, e a maioria com uma só. Com 8 estados com apenas uma. Isso já é um indício de que o critério da infraestrutura compartilhada não foi o critério que pautou a regionalização via micro-região. Então esse é um ponto. A questão municipal. É verdade o que você traz. Formalmente, as leis, a maioria das leis, o Estado tem uma participação assembleária em 40% das decisões, os municípios em 60%, mas é claro que há um componente político que a gente não pode descartar. A gente está aqui falando para um público muito alinhado e não seria verdade se a gente falasse aqui que o Estado não tem, que esse componente político não interfere nessa decisão. É verdade. Agora, a percepção, se a gente parar para pensar, não houve uma judicialização massiva por parte dos municípios. A gente teve uma ação ali no Paraná, uma ação na Bahia, uma em Rondônia mais recentemente. Eu tive notícia por intermédio do professor Marcos Pérez que houve uma no Piauí. Confesso que eu ainda não li essa ação. Mas se a gente parar para pensar que temos 5.570 e tantos municípios, a grande maioria em micro-região, a gente não teve uma judicialização. Ou seja, os municípios estão brigando por uma participação mais qualificada, mas eles não estão tão insatisfeitos com esse arquétipo desenhado, com o desenho desenhado.
porque eles têm a consciência de que falta capacidade técnica, e eu não estou falando isso de demérito, né? É como um demérito para os municípios em relação a isso. Inclusive, vamos falar, a regionalização ela entra no novo marco para atacar um problema específico, que foi a fragmentação institucional em torno do saneamento básico, decorrente da titularidade municipal. Isso consta naquele diagnóstico capitaneado por 3 ministérios, elaborado ali em 2016 e 2017, que depois desencadearam as medidas provisórias, que depois desencadearam o novo marco. Então, esse problema específico foi atacado com a regionalização. E os municípios não estão tão insatisfeitos assim com isso, né? O que eu acho, assim, a pergunta de $1 milhão que você fez, né? Como que o Estado deve se comportar? O Estado deve se comportar com o diálogo institucional. Não pode vir top-down. Tem que fazer o seu dever de casa. Eu falo isso lá no meu estado. O Estado tem que gastar a sola de sapato e bater a porta dos municípios, explicar o benefício que esse modelo microrregional pode trazer para a municipalidade e convencer, Fernando e Isadora, no argumento, convencer no exemplo de outros estados que estão se beneficiando do modelo. A gente estava até esses dias conversando exatamente sobre isso, Luciana, sobre como também é uma incumbência difícil para os estados de bater na porta de cada um dos municípios para fazer esse convencimento, né? Mas eu acho que é um ônus, é o que você falou, é um ônus natural. Se você quer fazer um projeto determinado e exercer essa, entre aspas, cotitularidade para fazer depois uma operação que seja satisfatória de acordo com aquilo que o novo marco preconiza ou que a população de fato precisa, não tem outra alternativa, né? A gente estava falando sobre isso no contexto, por exemplo, de Minas Gerais, né? A gente fala muito sobre... E aí depois quero saber do Espírito Santo, mulher. Mas a gente... Mas a gente fala muito, né? Todo mundo, o mercado inteiro está em polvorosa esperando se haverá, de fato, uma privatização da Copasa. Se haverá, de fato, enfim, algum modelo que tenha aí participação privada no contexto de Minas Gerais, né? E aí, enfim, o trade-off aqui tudo bem, é possível, tem valor de mercado, pode ser que seja muito interessante, o mercado quer, só que para isso é preciso ter um alinhamento aí, enfim, astrológico quase, entre o governador e os 600 municípios que hoje são atendidos pela Copasa. E não é tão simples, né? Aqui em São Paulo a gente vê que foi uma luta, um périplo exatamente de você chamar os 375 municípios, a gente teve episódio sobre isso, para conversar sobre o que seria o futuro e, nesse futuro, como os municípios seriam contemplados. E foram contemplados ali com anexos específicos para os seus respectivos contratos, né, para que eles estivessem refletidos ali na privatização e na grande concessão que seria feita para a Sabesp privatizada. Então, enfim, coaduno totalmente do que você está falando. Eu acho que a pergunta de $1 milhão ela é respondida com o diálogo mesmo e não tem outra alternativa a não ser essa. Então, o governante, né, que se dispuser a isso, tem aí um caminho de sucesso. Mas aí o tempo é um desafio, né? Isso. Mas conta do Espírito Santo. A hora extra que o governo de São Paulo teve que fazer foi justamente essa, sentar com os municípios e explicar o modelo, né? Sim. Então, o estado do Espírito Santo, a gente tem 47 municípios operados pela CESAM, e os demais... representa 60%. Mais ou menos 60% dos municípios. O estado do Espírito Santo ele é um estado muito pequeno, somos 78 municípios apenas, então a gente tem um operador privado em um município, que é Cachoeiro do Itapemirim, o Fernando está muito bem informado. Terra de Roberto Carlos, né? Terra de Roberto Carlos, é a capital secreta, chama-se a capital secreta do estado do Espírito Santo. E que está universalizado. Sim. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode até falar depois. Legal, assim, isso. Que eu acho que se tem um discrimen disso tudo, são os municípios universalizados. E a gente tem municípios operados por CESAM e municípios operados por SAAI. A CESAM, a cobertura tanto de água
quanto de esgotamento sanitário, ela tem percentuais mais qualificados, vamos dizer assim, que os SAAIs. A CESAM está colocando na rua. Ontem eu, coincidentemente, peguei um voo junto com o presidente da companhia, que vai estar num evento aqui em São Paulo, e eu até perguntei: presidente, como que tá? Vai colocar na rua o edital? O Tribunal de Contas acabou de fazer a sua análise no edital da PPP, de uma PPP de esgotamento sanitário. Então, no início do ano, a gente pretende colocar o edital aí para o mercado. É todo o estado? Não, dos municípios operados pela todos CESAM. Da CESAM. Não são todos, são 43. Porque a gente tem uma situação que alguns municípios não regulamentaram os seus contratos de programa. Entendi. Então, a gente tem 7 municípios sem cobertura contratual, que a gente está ainda terminando a análise, inclusive a análise jurídica, de como que a gente vai lidar com esses 7 municípios. Mas então houve um esforço de justamente regularizar os contratos de programa que são celebrados entre a CESAM e os 43 municípios. Houve um esforço, exatamente. E os municípios operados pelo SAAI, todos estão na microrregião. A microrregião aprovou esse projeto de PPPs para a CESAM. E a microrregião aprovou a contratação dos estudos para modelar os municípios atendidos pelos SAAIs. Então, a gente está em vias de elaborar o ETP e o TR dessa contratação, que vai dizer o que vai, da perspectiva econômica, jurídica, ambiental, o que vai fazer sentido para esses SAAIs. Mas, na prática, então, a microrregião validou a CESAM como operadora dentro da lógica da delegação, vamos dizer, própria administrativa. Validou pelo tempo em que perdurarem os contratos de programas que foram renovados e que, portanto, podem ser o lastro para a delegação dessa PPP ou concessão que está sendo preparada pela própria CESAM. Exatamente. Aí a gente ganha um tempo na história porque, veja, a gente teve uma curva de amadurecimento desde a publicação do marco até hoje. E teremos uma curva de amadurecimento de hoje doravante. Então, a gente ganha um tempo para ter essa percepção e tomar decisões mais acertadas. Mas foram Agora, renovados sobre a privatização, pós-marco. Foram renovados, na verdade, tem uma expressão que está me faltando aqui, foram adequados pós-marco, né? Incorporando as metas de universalização. Mas ampliando o prazo. Não ampliou prazo ainda. Esse é um debate que a gente precisa começar a fazer lá. Entendi. Ainda não ampliou prazo, mas assim, eu tenho até um pouco de dificuldade para me antecipar e colocar o meu ponto de vista. Mas sobre privatização de CESAM, eu não escuto uma narrativa nesse sentido, não vejo sinais nesse sentido, tenho medo de perguntar, porque eu sou fã da CESAM, eu acho que a CESAM é uma companhia entre as melhores, vigorosa e sabe que tem um ponto assim que pouco se comenta quando a gente fala das microrregiões, que é o seguinte: tudo bem, tem as microrregiões, a cotitularidade vem para elas, mas a gente tem uma expertise histórica, do saneamento básico nas estatais e nos SAAIs. Então, quando vem essa titularidade, a titularidade da gestão desses contratos vai ser algo muito complexo para as microrregiões, né? A gente tem um estoque de arcabouço, inclusive arcabouço técnico, Fernando. É muito comum em municípios pequenos que aquele técnico do SAAI é que sabe onde passa a infraestrutura. Então, a gente não pode abrir mão disso. Daí, a gente renova a importância do diálogo, né? Não, você tem razão. Inclusive, eu orientei agora um trabalho no MBA PPP da FESP sobre a CESAM. Fiquei super impressionada. Enfim, também sobre como eles buscam aprimorar conceitos que já estavam consolidados. E só sobre esse tema, né, sobre a prorrogação ou não dos contratos de programa, enfim, para adequação às metas vão trazer a necessidade e uma pressão por realização de investimentos. Então, né, tem que daqui a pouco a gente começar a discutir se vale adequar os contratos até para reconhecer os desequilíbrios que estão sendo sofridos e, quem sabe, a medida seja o prazo, né? Mas é uma discussão pró-futuro. É isso aí. Eu acho que se a gente pode falar assim, no grande legado da regionalização,
E quando a gente olha assim, pós-marco, a gente teve Casal, SEDAI, a gente teve o Amapá, Sim. as desestatizações, Rio Grande do Sul, São Paulo. A gente teve esse ano Sergipe e Piauí. Sim. A gente tem no pipeline do BNDES Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Rondônia. Pará em breve. A gente tem no Espírito Santo a PPP. Então, acho que o grande legado, acho que eu sou fã do tema, fiquei quase 3 anos pesquisando o assunto. Eu acho que o grande legado da regionalização é o impacto dela. Ela muda o cenário, porque ela traz liderança para os estados. E essa liderança estatal se converte na busca pelos investimentos. E na prática, acho que tem 2 coisas da prática. Uma, pegando o voto do Gilmar Mendes lá da AD 1842, né? Que essa também foi uma solução, enfim, em outros países adotada, como você mencionou, é uma solução de rede, uma solução de escala, então não faz sentido você ter uma fragmentação muito grande. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente vê acontecer, que é o seguinte: quando você fala em privatização da Sabesp, Corsã, resolver os problemas desses vários estados que você disse, talvez esse tema que a gente tanto goste, em algum momento ele vai perder um pouco de relevância na medida em que o serviço vai estar, não relevância, mas ele vai perder menos, vai ter menos embate, porque o serviço vai estar universalizado. Né? Mas ainda terão as questões de governança. Mas aí eu acho que não é relevância, acho que eu me estressei, mas eu acho que ele vai ser interpretado de uma maneira diferente, porque hoje a tensão existe porque você não tem serviço. No momento em que você começa a ter serviço, você começa a pensar em outros problemas associados a isso, mas também talvez não seja mais um problema de titularidade, mas sejam outros problemas, como a Isa falou, de governança. Né? Então, a realidade se impõe, e graças a Deus é bom que ela se imponha, porque se a gente conseguir, talvez não 100%, mas boa parte da universalização até 2033, a gente espera que a gente tenha novos problemas e não os mesmos problemas de um embate por um serviço que já deveria ter sido universalizado muito antes. Né? Isso aí. Luciana, queria te agradecer imensamente por essa aula. Realmente foi incrível. Incrível. A gente poderia ficar aqui. Eu tô louca para ler seu livro. O Fernando, eu tenho certeza que vai querer ler primeiro, Sim. Né? A gente tem essa disputa, mas tudo tem bem. Tem e-book. E para você que adorou ver esse episódio, eu recomendaria que você também ouvisse mais uma vez pelas plataformas de streaming, porque eu acho que a Luciana, além de tudo, é a pessoa com a voz mais delicada que a gente já entrevistou aqui nesse Infracast. Eu quero te agradecer demais. Queria ficar aqui te ouvindo por muitos e muitos dias. E obrigada. Vamos, já está marcado. Daqui a 3 anos, não, daqui a 1 ano. Por favor, volta, porque a gente quer te ouvir muito mais. Muito obrigada. Isadora, Fernando, eu é que agradeço. Eu estou honrada, cheguei aqui um pouco nervosa, né? Eu, como advogada pública, não estou tão versada nessas plataformas, mas foi uma grande honra conversar com vocês, pessoas incríveis, e parabéns pelo Infracast, isso é revolucionário, muito bom, me sinto muito feliz. Uma honra pra gente. Exatamente, uma honra enorme, muito obrigada.